Graças a Deus, estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 18 de junho. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Químico e nós queremos parabenizar a todos os profissionais da área química. Devo lembrar ainda aos nossos estimados telespectadores que a nossa igreja está obedecendo rigorosamente os últimos decretos, tanto do Estado, mas em particular aquilo que tem sido recomendado pela vigilância sanitária. Os nossos cultos por 2 semanas foram suspensos aos domingos e apenas às terças-feiras, culto de oração e testemunhos, e às quintas-feiras, estudo bíblico. Inclusive, nós estamos realizando um estudo muitíssimo importante sobre a Epístola de Pedro. Então, essa semana você está convidado a continuar conosco. O decreto do governo do estado estava restrito aos cultos apenas da semana e nós não sabemos ainda se vai ainda durar ou se vai ser suspenso. Vocês fiquem debaixo de uma expectativa, porque os órgãos informativos, a televisão, certamente divulgará se haverá ainda uma restrição por essa semana ou se será liberado. Se for liberado, nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas com a capacidade apenas de 30% do nosso tempo, para ser ocupado por aqueles que estiverem conosco. Lembrando a todos que nós estamos obedecendo os critérios, né? Temos porta de entrada, porta nas laterais de saída, distanciamento, asepsia das mãos, aferição da temperatura, né? E a máscara de proteção facial. Tudo que nós temos que fazer, eu peço encarecidamente que quem quiser estar conosco, observe para que nós não incorramos no erro de sermos multados, não é? Então, espero que vocês que estão conosco, que puderem comparecer. Durante a semana nós temos culto de oração e às quintas-feiras doutrina. Então, e aos domingos, escola dominical às 9 horas. Se o decreto ainda permanecer, estão suspensos. Se não, as portas estarão abertas à sua espera. Nessa manhã, dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Marcos, pastor da Igreja Brasil para Cristo, que ontem trouxe a primeira parte e hoje estará trazendo a conclusão desta tão importante mensagem. Eu espero que você que está conosco continue com seu coração aberto e receptivo, porque sem sombra de dúvidas, Deus vai falar ao seu coração. Mas antes desejamos fazer uma oração. Nós vamos orar nesse momento mais uma vez pelo nosso país. Sabemos que as dificuldades dessa crise sanitária, dessa crise econômica e também, diga-se de passagem, essa crise política, porque a gente sabe, nós temos tomado conhecimento através dos órgãos noticiosos e da mídia que para alguns daqueles que são simpatizantes de ideologias e de esquerda, o quanto pior melhor, não é? A gente está vendo quanta falta de patriotismo, quanta falta de civismo, não é? Por parte de muitos que poderiam estar agradecendo muito a Deus pelas vitórias, né? Pelos êxitos que nós temos conquistado em todas as áreas, inclusive no agronegócio. Nós estamos hoje em pleno vapor, como a gente costuma dizer, não é? E as pessoas não veem, não enxergam o que está sendo feito para que a nossa nação possa realmente superar todas essas crises de desemprego, e muita gente morrendo, muita gente passando por necessidade, e há muitos que estão apostando que quanto pior, melhor, para que a gente se encontre como uma Venezuela ou como a nossa vizinha Argentina. Nós oramos muito a Deus para que Ele não permita isso acontecer. Por isso, eu quero encorajar a todos a que nos unamos em oração, orando intercessoriamente pelo nosso presidente e para que em 2022 possamos realmente dar mais um voto de confiança a este homem que é um patriota, que ama a nossa nação
que procura oferecer o melhor para que nós tenhamos o direito de ir e vir, direito à liberdade. Eu convido você a juntos fazermos mais uma oração nessa oportunidade por nossa nação. Pai, nós te louvamos, agradecidos porque estamos juntos outra vez e levantamos a nossa voz e levantamos o nosso clamor em oração para que tu guardes a nossa nação, abençoe o presidente da República. Te pedimos, ó Deus, que as nossas famílias continuem gozando, desfrutando desta liberdade, desse privilégio que temos de te adorar, de te servir, de te prestarmos culto, porque nós sabemos que as ideologias contrárias a tudo aquilo que é família, tudo aquilo que é divino, não é? A tua palavra, em alguns desses países não há mais liberdade de expressão religiosa. E nós te louvamos porque ainda desfrutamos em nosso país deste momento tão importante pelo qual estamos passando, embora a dificuldade, embora toda essa crise, mas nós estamos superando todos os problemas que estão surgindo para dificultar o nosso presidente governar e dirigir os destinos desta nação. Tem misericórdia. Que tu abençoes, portanto, a sua vida, a sua saúde, guarda e livra o nosso presidente de não sofrer nenhum atentado, mas que ele possa realmente continuar energicamente administrando com temor e tremor os destinos da nossa nação. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, agradecido com o perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você ouvir o pastor Marcos, eu quero deixá-los com o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei.
haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. E a maior bênção que eu posso compartilhar com a igreja, e eu posso testemunhar, é que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que as nossas filhas, desde pequena, pastor Bosco, elas dormiam nos bancos da igreja. Nós nunca colocamos empecilhos para nossas filhas se comprometerem com o reino. Íamos lá para o Sítio Grotão, íamos de ônibus, descíamos lá na pista, né, na BR, subia com ela mais ou menos 1000 metros, colocando ela assim nas costas e elas acompanhando a gente. E o resultado disso é que todas elas hoje servem ao Senhor conosco, servem ao Senhor Jesus, né, na obra de Deus. Mas quando eu olho, irmãos, para mim mesmo como pai, né, como o líder na minha casa, eu entendo que todo o mérito não é meu. Embora eu tenha feito a minha parte de ter ensinado minhas filhas no caminho do Senhor, mas eu entendo, irmãos, que muitas vezes eu errei como pai. Muitas vezes eu desci a desejar, porque nós somos humanos, mas o fato de ver minha família servindo a Deus, eu não tenho dúvida que é mérito e é, irmãos, na verdade, da graça, né, e também da bênção de Deus sobre a minha casa. Então nós temos as nossas responsabilidades como pais, de testemunhar, de ser um bom marido, de ser um bom pai, de ser um bom filho, de dar testemunho dentro da nossa casa, porque a nossa casa é a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro campo missionário e é o primeiro lugar para nós testemunharmos de Cristo e ganharmos aquelas pessoas para Jesus. Mas quando eu olho, né, eu também tive muitos erros como pai, também, né, como eu deixei a desejar com relação, porque por mais que a gente queira acertar, muitas vezes, como humano, a gente erra. Mas a graça de Deus, a bênção de Deus é maior, irmão, do que os nossos erros. E Deus é tão bom que mesmo nós sendo humanos, Deus nos dá a graça de vermos toda a nossa casa servindo a Deus nessa geração tão difícil que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus! Glorifique e entenda essa graça de Deus sobre a sua vida. Numa geração tão desafiadora, onde o pecado tem campeado, nós podemos dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não tem, irmãos, riqueza maior. Um tempo desse, eu vinha voltando para casa, eu estava passando por uns desafios, né, grandes, tinha que terminar algumas questões lá em casa, estava fazendo as construções, dificuldade financeira, umas batalhas grandes que todos nós temos, né, realidade do dia a dia, como Salomão nos traz aqui no início do Salmo 127. E eu fiquei assim, não tem aquele momento que a gente fica, não é tipo com raiva, mas a gente fica assim, orando a Deus. Eu digo, meu Deus, que tanta batalha, né? A gente vê, irmãos, assim, algumas dificuldades de alguns servos de Deus, da gente ver algumas coisas se concretizarem. E quando eu voltei para casa, eu vinha pensando sobre isso, eu vinha pensando com Deus, e Deus tocou no meu coração, assim, dizendo, olha para a tua família. Que às vezes, irmão, nós temos a tendência, né, no momento das dificuldades, nas provas financeiras, nas dificuldades estruturais, quando a gente não vê as coisas caminhar, aí Deus tocou no meu coração assim, olha para a tua casa, olha o que eu tenho feito na tua família. E ali, irmãos, eu pude dizer a Deus, Senhor, muito obrigado. Porque muitas vezes, irmãos, nas lutas que nós enfrentamos, na geração que nós estamos vivendo, nós temos uma família que adora a Deus, uma família que louva a Deus, que anda juntamente conosco, né, caminhando nos caminhos de Deus. Isso é motivo de nós levantar nossas mãos e glorificarmos a Deus por essa tão grande graça e por essa tão grande bondade. Porque às vezes nós pensamos, né, e caímos no erro de achar que o problema, né, que está bem financeiramente, estruturalmente falando, que isso é importante também, mas não é o tudo, porque a gente vê tantas famílias que, às vezes, irmãos, estão bem financeiramente, com questão estrutural, com posses materiais, com bens materiais, mas às vezes vivenciam problemas nas suas famílias. E nós, irmãos, podemos entender que a graça de Deus e a bênção de Deus, que a solução da nossa casa está no Senhor, em quem nós buscamos para os nossos conflitos internos na nossa casa. Isso, irmãos, é maravilhoso. Onde muitos aí, irmãos, não têm entendimento da palavra, e no momento das dificuldades vão buscar tantas outras coisas, tantos outros profissionais, e muitas vezes nem solucionam. Nós temos a palavra de Deus, esse manual de graça, de bênção para nós, como nós nos regermos, né, em todos os aspectos da nossa casa e da nossa família,
para nós termos um lar abençoado, um casamento abençoado e uma família abençoada para a glória de Deus. O propósito de Deus, igreja, para nós é termos famílias abençoadas. O propósito de Deus, irmãos, para nós é que o nosso casamento, irmãos, seja plenamente abençoado na presença de Jesus. Embora a gente entenda, né, que na nossa humanidade existem, irmãos, as diferenças, tantas situações, mas quando a gente busca em Deus, Deus ele trabalha no nosso coração e Ele opera em sua graça para quê? Para que a gente vivencie esse céu, né, essa bênção de Deus dentro da nossa casa. Amém? E no nosso relacionamento conjugal. Eu sou muito defensor de casamento, né? Eu casei novo, 33 anos de casados. E na época, irmãos, que eu casei, eu vi muitas pessoas dizer assim: tu é doido, aí vai casar, com essa idade, pelo amor de Deus, vai aproveitar a vida. Mas, irmãos, a coisa mais certa, irmãos, que eu fiz na minha vida foi ter casado. Principalmente, irmãos, no processo do casamento, houve a conversão e se via a Deus durante todo esse processo. E eu sempre tenho orado a Deus, né? Eu falo isso lá na igreja, pastor Bosco, que Deus me permita, né, segundo a sua graça e bênção, se eu envelhecer com minha esposa e juntamente com a minha família, a gente realizando a obra de Deus e fazendo a vontade de Deus. Que bênção! Você pensa assim, amém? Nós servimos a Deus em família, que bênção! Louvado seja Deus por isso. E aí nós entendemos, né, que não é mérito, não está em nós, irmãos, o mérito de ter uma família abençoada por nossos próprios esforços. Se nós formos fazer isso, né, claro que nós devemos lutar, mas devemos entender que nós temos um limite, mas que acima do limite humano, aí vem, irmãos, a intervenção divina, a graça de Deus e a bênção de Deus no seio da família. E nós vemos, né, que é a graça de Deus que capacita pessoas imperfeitas a relacionar-se umas com as outras adequadamente para que possam construir um lar que honre a Deus e edifique a sua casa sobre a graça do Senhor. Esse Deus maravilhoso, que pega, irmãos, pessoas imperfeitas como nós, cheio de imperfeições, cada um de nós, né, nas nossas individualidades e vulnerabilidades. E Deus pega, irmãos, nós imperfeitos, trabalha em nós, para quê? Para que a gente tenha esse lar edificado com a sua graça e com a sua bênção. Calvino, ele comentando esse salmo, ele vai dizer assim, que a mente dos homens comumente se deixa possuir por tal arrogância voluntariosa, que os leva a desprezarem a Deus e a exaltarem seus próprios meios e vantagens. Calvino diz assim que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ele comentando sobre o Salmo 127, ele vai dizer que muitas vezes nós humanos, por essa inclinação pecaminosa, nos deixamos levar pela arrogância. Essa arrogância que está dentro de nós, né, inclinada pelo pecado, para pensar, irmãos, e achar que nós vamos conseguir vencer através das obras das nossas próprias mãos. Se não for o Senhor por nós, aonde nós iremos chegar? Se não for, irmãos, a graça de Deus atuando em nós, o que nós iremos, irmãos, obter? Se não for o Senhor trabalhando por nós. Mas quando Deus está trabalhando por nós, irmãos, quando Deus se agrada de nós, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, quando também esse desejo está alinhado com a vontade de Deus. Aí em tudo que nós colocamos as mãos, há a bênção de Deus. Onde nós colocarmos nossos pés, há a bênção de Deus, porque é o Senhor quem vai trabalhar por nós, e não a força do homem, né, para mover ou para obter resultados humanos. E por isso Calvino vai falar que essa arrogância humana, né, voluntariosa, pela inclinação pecaminosa, muitas vezes nós nos esquecemos, né, conhecemos a palavra, mas por essa inclinação nós nos esquecemos, e às vezes, irmão, nós queremos passar à frente de Deus. E quando o homem passa à frente de Deus, aí ele vai obter o quê? Consequência dos seus próprios pecados, e também de não esperar essa vontade de Deus, essa ação de Deus sobre a sua vida especificamente e sobre a sua família. E Salomão, ele vai nos convidar aqui hoje à noite, né, pela palavra, a buscarmos edificar a nossa família, né, colocando Deus, né, como prioridade. Infelizmente, no contexto que nós estamos vivendo, e eu não falo no contexto de igreja, mas no contexto amplo, né, de contemporaneidade, muitas pessoas, irmãos, estão indo pelas filosofias existenciais da nossa época. Estão sendo levados, irmãos, pelas doutrinações, né, da época presente. E às vezes, irmão, nesse afã, né, de querer trazer, né, algo novo, ou buscar
soluções onde na verdade não há solução, às vezes as coisas se complicam muito mais. E aí, muitos estão querendo edificar sua vida ou sua casa, né, seu lar, sua família, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos. Eles estão querendo edificar, irmãos, em cima de quê? De bens materiais, né, do conforto humano, né? Numa geração hedonista, desses ismos da nossa geração, onde tem imperado essas filosofias existencialistas, humanistas, onde o homem vai buscar muitas vezes o conselho, né, fora do princípio da palavra de Deus. E o que é que nós encontramos fora do princípio da palavra de Deus, irmãos? Podemos até tentar, né, maquiar ou solucionar algumas situações, mas na verdade o resultado e a bênção, né, vai estar dentro do quê? Dos princípios da palavra de Deus. Ou seja, os conceitos da era presente, né, do humanismo. Eu estou concluindo um curso esse final do ano, não sei se o senhor vai me permitir, eu tenho orado por isso, e é um curso na área de humanas. E, irmãos, nós não temos, talvez muitos irmãos aqui não tenham ideia o que está sendo ensinado dentro, irmão, das universidades para os nossos filhos, que muitas vezes entram lá muito jovens. Doutrinações, irmãos, de questões humanistas, né, de linhas, né, que estão totalmente distorcidas dos princípios da palavra de Deus. E aí, qual é o meu pensamento com relação aos nossos jovens nas faculdades, nas universidades? Não é que eles não devam ir, mas eles devem ir, irmãos, preparados, para quando chegar lá, irmãos, enfrentar uma doutrinação, que muitas vezes, irmãos, vem com princípios, né, totalmente distorcidos contra a palavra de Deus, onde muitas vezes o casamento não é mais aquele casamento tradicional, onde na verdade, né, a criança ela não nasce mais, né, com um gênero definido, e tudo isso está sendo ministrado nessa geração frenética, né, e depravada que nós estamos vivendo. Mas aí nós como igreja, nós temos a revelação da verdade, e por isso nós devemos escolher a quem dá ouvidos, por isso nós devemos escolher a quem seguir, para que nós tenhamos um caminho abençoado. E uma vez eu estava em uma das aulas lá da faculdade, e foi feito alguns seminários, né, dentro dessas questões, né, de discriminação e de tantas questões que nós como cristãos, né, a Bíblia nos ensina a amar e jamais, irmão, discriminar, e sim, sempre temos a oportunidade de pregarmos a palavra de Deus. Alguma situação lá foi trazida para dentro da sala de aula, e aquele tipo de comportamento, né, eu como cristão, e mesmo como pastor, eu não concordei. E ali, quando tudo se dissipou, eu cheguei perto de um grupo lá de colegas, eu disse assim, e colegas que se dizem cristãos, e eu disse assim para eles, eu não concordo com isso aqui, porque a Bíblia condena esse tipo de atitude. Aí a pessoa olhou para mim assim, até me surpreendi, disse assim, não, mas o que importa é o amor. Olha, irmãos, o que essas filosofias existencialistas querem colocar. O importante é o amor. Então, em nome do amor, há permissão para todo tipo de depravação, até mesmo para escolhas que não condizem com os princípios da palavra de Deus. Mas nós entendemos, irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus de perfeito amor, mas que também, através da sua palavra, Ele estabelece como nós humanos, pecadores, pequenos diante dEle, dessa graça e de bênção, a gente deve se conduzir para que nós venhamos ter uma vida agradável ao nome do Senhor. Então, nessa geração, o que importa é o amor, de relativismo, né? Até mesmo, irmãos, teológico, de relativismo em todas as esferas. Nós, como cristãos, precisamos estar, irmãos, com a antena ligada, pastor Bosco, diante desses ismos e diante dos enganos, engodos que o nosso inimigo tem trazido nessa geração e nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Por isso, igreja, precisamos estar antenados. Precisamos estar, irmãos, né, nos voltarmos aos princípios da palavra e de maneira alguma negociarmos a nossa fé em aquilo que nós cremos. Porque até a volta de Jesus, nós vamos nos deparar, irmãos, com situações aí, até muitas vezes, né, querendo adentrar no seio da igreja, em nome, né, de espiritualidade, em nome de evangelho, que na verdade não é evangelho genuíno, o evangelho da cruz de Cristo. E por isso nós queremos uma família abençoada. Se nós queremos, irmãos, um casamento abençoado, um lar, um governo da nossa casa, né, na direção de Deus, nós temos que continuar nos pautando. Eu não vou dizer nos pautar, porque eu creio que todos nós aqui procuramos fazer isso, nos pautar pelo princípio da palavra de Deus. Não buscar esses arranjos, né, que estão vindo aí, irmãos, como meio de solução, mas que na verdade entender que pela palavra nós temos, irmãos, como ter e buscar.
essa família que Deus quer que nós sejamos. Uma família abençoada, cheio, né, de frutos de graça e de bênçãos de Deus que Deus tem para derramar para mim e para você através das suas promessas. Então, como Salomão ele vai dizer aqui, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a nossa vida, se o Senhor não edificar a obra das nossas mãos, se o Senhor não edificar o nosso casamento, se o Senhor não edificar a nossa casa, o nosso relacionamento familiar, a Bíblia diz aqui, em vão trabalham, é inútil, é enganoso, né? Em vão trabalham aqueles que edificam. Diz o versículo 2, acompanhe por favor comigo. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, em outra tradução diz aqui, o pão de dores, a labuta diária. Ele está dizendo aqui, Salomão, né? Que isso é inútil se Deus não for o centro, se Deus não for colocado como base, como estrutura da nossa família. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço. E ele encerra aqui dizendo, né, o versículo 2, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Que Deus maravilhoso é esse? Amém? Então, irmãos, ele está dizendo aqui a inutilidade do esforço humano em detrimento está debaixo dessa soberania divina, dessa graça e dessa bênção de Deus, no contexto geral e também no contexto familiar. Então, enquanto muitos buscam através dos seus esforços, enquanto muitos estão se transpassando até mesmo nas questões da sua fé, porque não tem tempo para Deus, vivem uma vida sem compromisso, correm mais para as questões humanas do que mesmo para as questões de Deus, do reino de Deus, da obra de Deus, e no final de tudo não chega a lugar nenhum. Mas aqueles a quem o Senhor ama, e eu creio que nós aqui somos amados por Deus, você é amado por Deus, amém? Todos nós, e ele diz aqui, aos seus amados, a quem ele ama, aos seus escolhidos, ele dá, enquanto o quê? Dormem. Então, irmãos, isso aí fala até mesmo que não é pelos méritos humanos, mas quando Deus quer abençoar, Deus abençoa os seus servos até mesmo enquanto eles dormem. Porque Deus é bom e Ele está no controle de todas as coisas. Antes de que eu e você peça algo a Deus, Deus, irmãos, Ele já sabe o que você necessita. E Ele é tão bom que Ele, irmãos, dá além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. Eu sou pai, um pai imperfeito, eu sou um pai imperfeito, humano, mas que busco, né, pautar minha casa nos princípios da palavra de Deus, e busco acertar sempre, embora eu entenda que eu nem sempre acerto, mas mesmo na minha humanidade, quando uma filha minha, eu tenho 3 filhas, por isso que eu falo as filhas, né? Deus me deu 3 filhas, mulheres, e me deu 3 netos homens. Agora eu estou vivendo esse período, sabe, pastor Bosco? E aí, nesse processo, qual um filho, que pai, né? Que tipo de pai, ou qual pai, o Senhor Jesus falou sobre isso, um filho pede um pão e o pai dá uma pedra. Lamentamos porque temos que fazer esta interrupção, mas você está convidado na próxima segunda-feira a estar conosco, ouvindo mais uma vez o pastor Marcos. Antes, porém, eu quero fazer aqui uma ressalva. Não sabemos se o decreto do governo do estado ainda estará sendo prolongado, não sabemos. Mas se não for, a nossa escola dominical continuará normalmente às 9 horas da manhã e o culto divino às 18 horas. Caso haja uma prorrogação dessa flexibilidade, então os nossos cultos de escola dominical e domingo à noite serão transmissíveis. E às terças-feiras você está convidado a estar conosco para participar do culto de oração com a sua família. E às quintas-feiras, estudo bíblico, estamos estudando a primeira carta de São Pedro, um estudo exegético muito enriquecedor. Se você quiser fazer-nos uma visita, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília, confluência com o Parque da Criança, e você está cordialmente convidado. Ou vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, certamente há um templo evangélico, vá ouvir a palavra de Deus. Jesus disse, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E até segunda-feira, se Deus quiser.